Afinal, o Naruto realmente perdeu o modo Rikudo após a morte da Kurama. Após a luta contra o Ishiki, a Kurama acabou morrendo graças ao sacrifício que ela teve que fazer pro Naruto obter o modo Baryon. Sendo que depois disso não vimos mais o Naruto usar o modo Rikudo, que era um modo que ele usava juntamente do modo Kurama em Boruto, gerando então a famosa dúvida se o Naruto teria perdido esse modo com a morte da sua Biju, sendo que os dois modos, eles em teoria não estão relacionados. Então, como poderia a morte da Kurama afetar o modo Rikudo, que é um modo à parte? E bom, esse é um tema um pouco complicado porque ele mistura conceitos de diferentes técnicas e habilidades que o Naruto acabou aprendendo e dominando ao longo da série. Fora que como o Naruto acabou sendo selado em Boruto pelo Kawaki, pelo menos no momento em que esse vídeo aqui está sendo postado, a gente provavelmente não vai ter uma outra ocasião pro Naruto entrar em combate, sendo que na única vez que ele entrou em combate após a morte da Kurama, o Naruto ainda assim não usou o modo Rikudo. Então será que ele realmente perdeu esse modo? Então é justamente sobre esse tema que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo aqui, ele é o terceiro vídeo de meio que uma série que eu tô fazendo aqui, dando explicação sobre os poderes da dupla Naruto e Sasuke. Eu já fiz um vídeo só explicando dos poderes e habilidades que o Naruto ganhou na guerra, explicando a diferença entre modo Rikudo, Senjutsu do Rikudo, o selo do sol e a metade do chakra do Hagoromo que o Naruto recebeu, o que ele ganhava com essas habilidades, porque ele tinha Gudodamas, porque ele voava, enfim, tudo isso eu respondi nesse outro vídeo que eu vou estar deixando aqui na descrição desse daqui e eu também vou colocar nos cards. É importante que depois desse vídeo que você está assistindo agora, você assista esse vídeo sobre o Naruto, porque hoje eu não vou me aprofundar nessas habilidades e em explicações. Então é importante que vocês saibam que o Naruto ele tem sim o modo Rikudo em Boruto e que vocês saibam diferenciar as habilidades e poderes que o Naruto recebeu. Então quem tá caindo aqui de paraquedas nesse vídeo pode acabar ficando com mais dúvidas de quando entrou aqui, por isso que eu vou deixar o vídeo na descrição para você assistir logo após esse daqui. E aí você vai tirar todas as suas dúvidas, então se tiver alguma coisa que você ficou com dúvida nesse vídeo aqui, você pode assistir esse vídeo que eu vou deixar na descrição ou então até perguntar aí nos comentários. Mas partindo pro vídeo, é bom deixar também uma coisa bem clara aqui, que o vídeo de hoje ele vai ser um vídeo apoiado na minha opinião e interpretação sobre os materiais oficiais. Sempre que eu faço um vídeo, eu sempre gosto de deixar claro o que é a minha opinião, o que é teoria e o que é um fato, algo que foi estabelecido na própria obra com fatos. E como eu acabei de comentar, esse assunto sobre o modo Rikudo após a morte da Kurama é um assunto um pouco delicado, porque nunca foi confirmado pela boca de nenhum personagem a perda do modo Rikudo, e a gente também nunca mais provavelmente vai ver o Naruto em ação. Se ver, vai ser só daqui a muito tempo no final de Boruto, na minha opinião. O personagem foi selado até o momento, então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no futuro. O único momento que a gente pode pegar ali como uma base pra gente ter ali pra poder analisar é a luta que ele teve contra o Koji e o Borushiki após a morte da Kurama, que realmente foi a única vez que o Naruto entrou em ação no mangá depois da morte da Kurama. Então eu tô deixando claro que apesar de eu estar me baseando nos materiais oficiais, mangá, databook, por exemplo, vai ser a minha opinião, beleza? Eu não sou o Kishimoto, então eu não tenho a resposta definitiva pra nada. Seria até muita prepotência da minha parte, enfim. Mas vamos lá, como eu comentei no meu outro vídeo e expliquei, o modo Rikudo basicamente foi o modo ensinado e dado pelo próprio Hagoromo ao Naruto. É um modo que basicamente ele é um boost mental, um estado mental divino que proporciona ao Naruto o conhecimento sobre todo o fluxo da vida e da natureza, proporcionando a ele também o domínio e conhecimento sobre todos os elementos. É uma técnica que escolhe o usuário e não ao contrário, e alguns dos requisitos para ela são basicamente possuir uma confiança inabalável e coragem para nunca desistir. Ou seja, o modo Rikudo, ele em teoria não tem nada a ver com o modo Kurama, é um modo à parte. Então por que parece que o Naruto simplesmente perdeu esse modo após a morte da Kurama, sendo que esse modo seria muito útil para o Naruto usar lá na luta contra o Koji e o Borushiki, luta essa onde ele só usa o modo sábio dos sapos e fica extremamente limitado e sem opções, provando que se nem no momento ali de vida ou morte o Naruto não usou o modo Rikudo, então significa que ele realmente não tinha essa opção, ou seja, ele por alguma razão não podia usar o modo Rikudo. Isso fica muito claro até antes quando o Shikamaru
Shikamaru tá ali conversando com o Naruto e meio que faz algumas perguntas sobre o modo sábio dos sapos, se o Naruto podia manter por um tempo considerável, coisa e tal. Ou seja, em nenhum momento o modo Rikudo foi levantado ali como uma possibilidade pro momento em questão. E aí, dando uma olhada na página do modo Rikudo no quarto databook, a gente vê que tem uma parte onde fala que com o modo Rikudo o usuário tem acesso a um chakra que excede ao chakra do modo Kurama. Sendo que existe algumas confusões nessa página, já que não é o modo Rikudo em si que dá esse boost de chakra pro Naruto. Acontece que o quarto databook ele meio que mistura habilidades do Rikudo Senjutsu com o modo Rikudo. Por exemplo, quando ele fala que o modo Rikudo dá acesso à capacidade de voo. E aí ele usa um quadro onde o Naruto não tá usando só o modo Rikudo, mas também o Rikudo Senjutsu com o manto de chakra. E como eu mostrei e provei no meu outro vídeo, o Naruto não voava graças ao modo Rikudo, e sim por conta do Rikudo Senjutsu, que ele conseguiu graças ao chakra de cada uma das 9 bijus, se tornando então meio que uma capacidade igual aos dos Jinchurikis do Jubi, Madara e Obito, que também conseguiam voar. Tanto que o Kakashi até fala sobre isso, ele fala que o Madara também podia voar, então não era tão impressionante assim o Naruto também conseguir esse feito. Então provavelmente esse chakra que excede o modo Kurama que o quarto databook está se referindo, não é devido ao modo Rikudo em si, e sim a todos os chakras que o Naruto recebeu naquele momento, como por exemplo metade do chakra do Hagoromo, o chakra de cada uma das 9 bijus que proporcionou ao Naruto o Rikudo Senjutsu, e o chakra da Kurama que estava selada dentro do Naruto. Naruto ainda era Jinchuriki dela, a Kurama metade In. Então percebam que o Naruto estava completamente bufado naquele momento, e de fato toda aquela combinação dava a ele um chakra que excedia ao chakra normal do modo Kurama. Tanto que tem um momento que o Naruto fala que ele sentia que poderia fazer qualquer coisa, e ele dá uma olhada ali na sua mão que continha o selo do sol com uma concentração de chakra enorme, como dá pra ver quando a Kaguya olha pro Naruto e o Sasuke com o Byakugan. Tanto que depois, quando o Sasuke usa o Chidori escuro e fala que tinha também chakra do Rikudo, o mangá dá foco também na palma da sua mão com o selo da lua, onde ele tinha metade do chakra do Hagoromo. Ou seja, dá pra ver que todo aquele poder que o Naruto tava sentindo fluir através dele não era o modo Rikudo em si que tava dando pra ele, e sim porque ele tava completamente bufado naquele momento. Tanto que se vocês perceberem, a única vez que o Naruto usa o modo Rikudo na forma base, sem o modo Kurama, é justamente no momento que ele acabou de receber, quando ele tava completamente bufado e tinha acabado de receber todo aquele poder do Hagoromo. Depois disso, o Naruto nunca mais usou o modo Rikudo sem o modo Kurama ser ativado junto dele. Até em Boruto, o Naruto sempre usa o modo sábio dos sapos para rastreamento, como a gente viu lá no Gaiden e também no arco do Nui no anime de Boruto. Já o modo Rikudo, coincidentemente, o Naruto só usa quando ativa o modo Kurama, e tem até um episódio do anime de Boruto que deixa isso muito claro, quando o Naruto usa o modo Rikudo e logo em seguida, praticamente no mesmo momento, ele também ativa o modo Kurama, como se ele precisasse do modo Kurama para poder ativar o modo Rikudo. Dessa forma, ele só poderia usar o modo Rikudo junto do modo Kurama. É como se o autor quisesse deixar claro que o Naruto só pudesse agora usar o modo Rikudo junto do chakra da Kurama, mas como se esses dois modos não são interligados. E é agora que a gente entra no campo da especulação e também da interpretação de cada um sobre os materiais oficiais, já que nunca tivemos uma resposta definitiva sobre esse assunto. E bom, numa conversa entre o Naruto e a Kurama, lá na luta contra o Ishiki, a Kurama fala que o modo Rikudo e o modo Kurama eram modos que dependiam do chakra de uma fonte externa ao Naruto, confirmando então que para ativar o modo Rikudo, o Naruto precisa pegar chakra de uma fonte externa. E se a gente olhar a página do modo Rikudo no quarto databook, a gente vê que esse modo também é listado como um Senjutsu. Ou seja, o Naruto precisa de Senjutsu para ativar esse modo, tanto que o nome das suas técnicas, quando ele desperta ali o modo Rikudo, sempre tem Senpou no nome, arte sábia. E se a gente olhar a aparência do modo Rikudo na forma base, a gente vê que ele é bem semelhante ao modo sábio dos sapos. No caso, ainda tem aquele tracinho tradicional nos olhos do Naruto
que remete ao modo sábio dos sapos, só que sem aquelas marcas ao redor dos olhos, provando então que sim, para ativar o modo Rikudo, o Naruto precisa de Senjutsu, e como a gente sabe, o Naruto ele já era versado em Senjutsu e energia natural, tanto que ele já tinha o modo sábio dos sapos, ou seja, se o Naruto não tivesse conhecimento de Senjutsu e energia natural, ele não iria conseguir o modo Rikudo, só que já era algo que ele dominava. E como a gente sabe, Senjutsu precisa fazer o equilíbrio ali de uma quantidade de chakras, energias do corpo, com a energia natural. Isso daí gera o Senjutsu. E quando o Naruto usou o modo Rikudo na forma base, a única vez que ele usou assim que ele recebeu lá na Quarta Guerra, a gente viu que ele tinha uma quantidade de chakra extremamente alta, que até o quarto databook comenta. E provavelmente era só por isso que ele conseguia sustentar o modo Rikudo na forma base, porque ele tinha uma quantidade de chakra divino praticamente, com metade do chakra do Hagoromo, mais Rikudo Senjutsu, mais o chakra da Kurama selada dentro dele, mais energia natural. E como é preciso ter um equilíbrio entre a energia natural mais as energias do corpo que formam o chakra, para você ter acesso a Senjutsu, isso meio que fica subentendido que o Naruto, para usar o modo Rikudo, ele só conseguia usar porque ele tinha uma quantidade de chakra surreal. Quando ele recebeu o modo Rikudo, como eu falei, ele tinha todos esses chakras que eu acabei de comentar, e em Boruto, isso fica ainda mais reforçado quando ele só passa a usar o modo Rikudo junto do modo Kurama, como se ele dependesse da quantidade colossal de chakra da Kurama para poder ativar o modo Rikudo. E isso, como eu falei, fica muito claro quando a gente vê lá no episódio de Boruto que o Naruto ativa o modo Rikudo junto do modo Kurama logo em seguida. E aí, coincidentemente, o que acontece quando a Kurama morre, o Naruto simplesmente não usa o modo Rikudo no momento de vida ou morte. Então, isso pra mim fica muito claro que sim, o Naruto ele não pode mais usar o modo Rikudo, mas não é porque ele perdeu o modo, não. Na minha opinião, ele ainda possui o modo, tipo, ele ainda sabe usar, só que depois da morte da Kurama, ele não pode mais ativar porque ele não tem mais o combustível necessário. No caso, ele agora tem uma quantidade de chakra que, apesar de ser acima da média, porque ele é um Uzumaki, ele não tem mais aquela quantidade colossal de chakra que ele tinha na guerra e nem quando ele tinha a Kurama. E como eu acabei de comentar, essa fala da Kurama que o modo Rikudo ele precisa de uma fonte externa, né? Ele depende de um chakra que vem de uma fonte externa ao Naruto, deixa isso muito claro, que não depende apenas de energia natural, e sim que também tem que combinar com o chakra que o Naruto possui, e ele não tem mais um chakra colossal. Então, na minha opinião, não foi à toa que o Kishimoto meio que começou a atrelar o chakra da Kurama com o modo Rikudo, fazendo o Naruto na sua fase adulta sempre usar o modo Rikudo só com o modo Kurama. Na minha visão, ele fez isso justamente para deixar claro que, apesar do modo Rikudo e do modo Kurama não serem modos que dependem um do outro na teoria, o Naruto, como ele perdeu todos aqueles buffs que ele recebeu na guerra, precisava do chakra da Kurama como um combustível para usar o modo Rikudo. Sinceramente, eu não acho coincidência que o Naruto nunca mais usou na forma base e passou a usar só com o modo Kurama. E aí depois, quando ele perdeu a Kurama, ele simplesmente não usou mais esse modo. E apesar de muita gente insistir que ele não tem mais o modo Rikudo em Boruto, algo que eu já respondi no meu outro vídeo e também já provei, mostrando os olhos do Naruto, a conversa do Naruto com a Kurama deixa muito claro que ele possui sim. Tanto que ele pergunta pra Kurama a diferença da nova transformação que ela estava mencionando a ele, que seria o modo Baryon, pro modo Kurama e o modo Rikudo. Justamente o Naruto estava fazendo a comparação com os modos que ele já possuía naquele momento para saber a diferença pro novo modo que a Kurama queria passar para ele, o modo Baryon. Mas como eu falei, isso são pontos que ficam subentendidos, conceitos que a gente tem que pegar ali de diversas habilidades para poder chegar nessa conclusão. E como eu falei, essa é a minha opinião e interpretação, tendo como base os materiais oficiais, já que dificilmente teremos alguma citação para acabar com esse assunto, como o Naruto chegando e falando que ele não tem mais o modo Rikudo. E como eu não acho coincidência o Naruto sempre usar esse modo em Boruto junto do modo Kurama e não ter usado no momento crucial de vida ou morte após a morte da Biju, eu sinceramente cheguei a essa conclusão. Mas como eu falei, eu não sou o dono da verdade e eu gosto de deixar claro nos meus vídeos o que é teoria, o que são fatos estabelecidos na obra e o que é a minha opinião baseado nos materiais oficiais, que sim, pode ser
o que realmente aconteceu, pode vir a ser confirmado pela boca de um personagem, mas como eu falei, até isso acontecer, eu nunca cravo nada, eu simplesmente dou a minha opinião e a minha interpretação. Então eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu acho bastante inocência a gente simplesmente julgar que o Naruto tem o modo Rikudo se o cara não usou no momento onde ele mais precisou depois da morte da Kurama, além dele sempre ter usado em conjunto com a Biju em Boruto, mas como eu falei, é a minha opinião. E o último ponto pra fechar é que seria extremamente difícil o Kishimoto deixar o Naruto com o modo Rikudo depois do Sasuke perder o Rinnegan. A gente sabe que o Kishimoto sempre tenta deixar o Naruto e o Sasuke ali nivelado, com um deles se sobressaindo em algumas áreas, como por exemplo, um Naruto tendo mais poder bruto e mais chakra, e o Sasuke tendo mais versatilidade e mais genialidade. E a gente também sabe que o Kishimoto ele tirou a Kurama e o Rinnegan do Naruto e do Sasuke pra nerfar eles e dar mais foco na nova geração, o que eu acho que é algo bem coerente, realmente até demorou pra isso acontecer, mas pegando esse ponto de vista, eu acharia extremamente difícil ele tirar a Kurama, o Rinnegan do Sasuke e deixar o Naruto com um poder tão apelão como o modo Rikudo. Não faria muito sentido. Do ponto de vista do roteiro, ficou claro que ele tirou ali o Rinnegan do Sasuke, os poderes do Mangekyo Sharingan que o Sasuke podia usar por cima do Rinnegan esquerdo, do olho esquerdo, e também tirou a Kurama do Naruto mais o modo Rikudo, fazendo com que ambos ficassem ali com os poderes que eles tinham mais ou menos numa época do Shippuden, com o Naruto tendo o modo Sábio dos Sapos e o Sasuke o seu Mangekyo Sharingan, que no caso é o Eterno. Então pra mim também tem esse ponto, não iria encaixar o Naruto continuar com o modo Rikudo e o Sasuke perder o Rinnegan. Tanto que eu tenho certeza que eles fizeram o Naruto ir atrás do Boruto lá naquela luta contra o Koji na floresta, depois da morte da Kurama, só pra mostrar que o Naruto não era mais o mesmo. Por isso que eles só fizeram o Naruto usar o modo Sábio dos Sapos. E apesar de eu entender tudo isso, entender também que eles tinham que tirar esses poderes do Naruto e do Sasuke e nerfar eles de alguma forma pra história poder continuar andando e focar na nova geração, eu acho que eles perderam a mão e fizeram com que o modo Sábio dos Sapos parecesse inútil, assim como o Naruto. Eu meio que já comentei sobre isso num outro vídeo e assim, mano, eu sei que o Naruto não tinha a menor chance ali contra o Momoshiki e também contra o Koji juntos, e que ele tava numa situação muito desfavorável porque o Shikamaru foi pego de refém. Só que eu acho que a forma como eles quiseram mostrar que o Naruto não podia fazer mais nada e que não era o mesmo de antes foi muito errada. Se fosse pra fazer isso, tinham que fazer o Naruto chegar a lutar e ser derrotado. Só que eu acho que eles ficaram no meio termo entre ter que mostrar que o Naruto não era mais o mesmo pros leitores, mas não acabar com a moral do Naruto e humilhar ele, fazendo ele perder e ser derrotado naquele momento, a figura principal da franquia, o protagonista desse universo. E na minha opinião foi aí que eles pecaram. Eles tinham que ter tido coragem e fazer o Naruto usar tudo que ele podia usar no modo Sábio dos Sapos, que eu sei que ainda assim não seria necessário para ele ganhar aquela luta ali, só que ele tinha sim coisas para fazer. Enfim, talvez eu faça um vídeo só sobre isso, mas eu já meio que comentei num outro que o modo Sábio dos Sapos foi extremamente nerfado. Mas enfim, bola pra frente, nem isso iria ajudar o Naruto a vencer ou conseguir alguma coisa naquele momento, mas enfim, basicamente é isso. Comente aí a sua opinião sobre o assunto, deixe sua opinião aqui nos comentários, e se você gostou do vídeo e quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal e também deixe o like, isso é muito importante, porque assim eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então deixem um like e se inscrevam no canal, e também assistam os meus outros vídeos quando eu falo sobre os poderes do Naruto na guerra e também do Sasuke. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição, e é importante que quem assistiu esse vídeo aqui e não assistiu ao do Naruto, que assista ao do Naruto agora, porque vai tirar as dúvidas que podem ter surgido. É isso, a gente se vê numa próxima, falou!